seu plano. Então, irmãos, hoje é a nossa terceira mensagem da série Sobreviventes e tem por tema a grande tribulação. Os irmãos participaram hoje pela manhã do nosso Café com Bíblia. Quem participou hoje do Café com Bíblia? Amém. Ainda faltou bastante gente. Foi tremendo, foi extraordinário. Aquele momento de aprendizado, todos se sentiram muito edificados pelo pequeno fragmento que vai nos respaldar para uma longa caminhada dentro deste assunto chamado escatologia. Mas hoje, o Espírito Santo já está nos auxiliando e nos ajudando para falarmos sobre a grande tribulação. Por isso, neste momento, eu repreendo toda a ação do inimigo na tua mente, nos teus ouvidos, no teu ser, que tente te impedir ou tirar o teu foco da verdade do Evangelho, da verdade que precisa ser praticada. Amém? Então, sobre a grande tribulação, a primeira coisa que precisamos saber em um nível devocional, porque cada momento de abordagem é uma. Hoje, como culto, como mensagem, nossa abordagem é devocional, com um propósito de edificação espiritual, alimento para encorajamento da nossa caminhada cristã e de aprendizado, é óbvio também. E o que afirmamos, baseado na palavra de Deus, é que Deus preservará a sua igreja da grande tribulação. E aqueles que ficarem terão oportunidade de serem salvos. Então nós estamos aqui, através da verdade do Senhor, fazendo uma poderosa afirmação que precisa encontrar espaço no nosso coração, tá bom? De uma forma introdutória, eu recebi uma mensagem que eu acho que eu já até comentei sobre ela. Quando eu estava fazendo a enquete, recebi uma mensagem: pastor, eu já estou conformado que eu vou ficar para a grande tribulação, e na grande tribulação eu me converto verdadeiramente. E apesar de ter sido num tom de brincadeira, descontraído, mas é algo extremamente sério, porque já observou como é a tendência do ser humano? A tendência do ser humano é sempre se acomodar no que aparentemente para ele é mais fácil, cômodo, confortável. E sempre protelar algo, empurrando com a barriga, se torna mais fácil, aparentemente. E o que eu disse até para essa pessoa: olha, não sei não, hein? Se não for na primeira leva, na segunda é muito mais complicado. Envolve fatores que nós nem sequer imaginamos, justamente porque temos a presença do Espírito, temos a unção do Espírito, temos a adoração, que no nosso contexto é livre. Nós adoramos, exaltamos o nome do Senhor, glorificamos, clamamos e profetizamos, anunciando Jesus, e nada nos acontece, por enquanto. Por isso, guarde no teu coração que o Senhor, Ele livrará a igreja, isso é promessa de Deus, livrará a sua igreja da grande tribulação, através do arrebatamento. Mas aqueles que ficarem terão chance ainda, muito remota, mas terão chance. Precisamos, em relação à grande tribulação, que é um evento marcante, profeticamente, anunciado em Apocalipse, anunciado no Evangelho de Mateus. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso localizar os irmãos em relação às expressões bíblicas que não encontramos apenas em Apocalipse, nem somente nos Evangelhos, mas nós encontramos também no Antigo Testamento, expressões bíblicas que elas vão nos levar a um único episódio. Apesar de serem expressões diferentes, elas nos levam e elas apontam para o mesmo episódio, que é a grande tribulação. E em Sofonias
capítulo 2, versículo 3, nós encontraremos a expressão o dia da ira, uma expressão muito utilizada. Eu estou colocando aqui as principais. Em Jeremias capítulo 30, versículo de número 7, eu acho que eu errei aqui na hora de digitar, Jeremias capítulo 30, depois os irmãos confirma para mim, se alguém puder confirmar para mim não dar o endereço errado. Jeremias capítulo 30 é no versículo 7 ou versículo 10, eu não acho que eu digitei errado, que vai usar, é isso mesmo, versículo 7? 10 mesmo? Então é o versículo 10 mesmo, que vai usar duas expressões diferentes, que é o tempo de angústia de Jacó e o grande dia. São expressões que estão se referindo à grande tribulação. Em Lucas capítulo 3, versículo 7, encontraremos a expressão ira vindoura. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, encontraremos a expressão ira futura. Todas essas expressões estão falando sobre o mesmo evento, que é a grande tribulação. Encontraremos uma muito conhecida, que é Isaías capítulo 38, versículo 34, versículo 8, que diz o dia da vingança do Senhor. Preste atenção nessas expressões, irmãos. Jeremias capítulo 30, versículo 7, tá bom? A confirmação onde está as duas expressões, o grande dia e o tempo da angústia de Jacó. Em Joel capítulo 3, versículo 14, nós vamos encontrar o dia do Senhor. E em Joel 2:2 e Amós 5, do 18 ao 20, vamos encontrar a expressão dia de trevas. Todas essas expressões, irmãos, estão falando sobre a mesma coisa. Por isso é importante nos localizarmos na questão da expressão etimológica da grande tribulação. Por que isso, pastor? Porque eu tenho que saber. Porque se você estiver lendo o Velho Testamento e se deparar com a expressão, você não vai ficar perdido. Meu Deus, que período é esse? Está se referindo ao quê? A um mesmo evento, a um mesmo período. E a grande tribulação, ela, no contexto da igreja, que é marcada por sofrimento, que é marcada por perseguição, que é marcada por derramamento de sangue, durante gerações, séculos, a igreja, ela é alvejada, ela é alvo de fúria tremenda, de maneira que muitos têm o entendimento, toma isso como a igreja já vive a grande tribulação. A igreja já é muito atribulada, nós já somos atribulados. Só que essa percepção de um achismo, essa percepção que popularmente obtém, ela não condiz com a verdade profética, ela não condiz com que a Bíblia, de uma forma específica, nos aponta. Nós precisamos, mais uma vez, sempre fazer aquele exercício para um entendimento mais real sobre as profecias. Precisamos voltar lá atrás, quando há 700 anos antes de Cristo, haviam profecias sobre ele, sobre a sua primeira vinda, havia a profecia sobre o seu nascimento, haviam profecias sobre que ele viria de uma virgem, que uma virgem daria à luz, havia profecia sobre o nome dele. Dentro daquele contexto, vamos se colocar lá, se eu estivesse naquela época, o que eu ia achar das profecias? Aquilo ali é uma linguagem figurada, aquilo ali é uma expressão alegórica, isso não é literal. Isso daqui, olha, já aconteceu, aconteceu daquela forma, porque nasceu, mas aquilo ali significava, ser uma virgem não significava uma coisa literal, por isso já aconteceu a profecia. Se a gente estivesse na época de Isaías, e afirmássemos naquela época que a profecia sobre Cristo já tinha se cumprido antes de chegar, antes do nascimento real de Jesus, estaríamos certos?
Claro que não. Estaríamos pressionados pelo tempo, porque a gente quer ver as coisas se cumprindo logo. Estaríamos pressionados por causa da incredulidade, porque o ceticismo não dá espaço para a espiritualidade. Eu vou esperar uma virgem dar a luz, e quando é que isso vai aparecer uma virgem dando a luz? Então entenda, o mesmo tipo de pensamento existe hoje em relação às profecias apocalípticas. Assim como era impossível imaginar a uma virgem dando a luz, para muitos é muito difícil imaginar que as profecias do Apocalipse, apesar de serem extremamente específicas, de serem fatos reais e completamente literais. Mas olhe, pode passar, a grande tribulação, ela é marcada por eventos únicos na história, que nunca, nada comparado já pôde ser observado. Por exemplo, os principais, o surgimento do anticristo, aonde nós já falamos sobre o anticristo, falamos sobre as características dele, falamos sobre a capacidade dele, e será durante a grande tribulação o seu surgimento. O surgimento do Império Romano restaurado. Não é que o Império Romano não exista, Roma não exista, existe, mas não com o poder que a profecia diz que terá mais à frente. Não restaurado em nível de influência e interferência direta nas questões do sistema político, no sistema mundial. Ela se levantará segundo as profecias bíblicas. Não apenas isso, mas a reconstrução do terceiro templo, aonde muitos, como eu disse, através da especulação, olham, por exemplo, lá para São Paulo, né, que tem o templo, a construção do templo de Salomão, não é isso que foi feito pelo pastor Edmar Macedo? Olham, e muitos, quando aquela construção estava sendo feita, eram vídeos, olha, a profecia está se cumprindo, o terceiro templo está se levantando. E não, é uma loucura, é uma insensatez, é uma coisa sem fundamento nenhum, dentro de uma harmonia cronológica e específica da revelação que o Senhor nos dá, assim como o Senhor deu detalhes do nascimento de Jesus, onde seria o nascimento de Jesus, as testemunhas do nascimento de Jesus, tudo isso já tinha sido profetizado. A questão da manjedoura, do estábulo, aonde foi o nascimento, todo o ambiente foi profetizado em detalhes. Mais de 330 profecias se cumpriram com a vinda de Jesus, o seu nascimento, da forma literal. E por que agora? Tudo deixou de ser específico para ser algo contemplativo, espiritualizado, esotérico, da forma que o homem quer e não da forma que Deus simplesmente disse que ia ser. E um evento extremamente importante será a quebra da aliança entre Israel e o anticristo. Essa quebra de aliança, esse acordo de paz entre eles, que será quebrado, que foi profetizado lá em Daniel, isso vai marcar um grande movimento na grande tribulação. Mas nós não vamos especificar, precisamos primeiramente nos localizar em relação às expressões bíblicas e entendermos, por causa do texto que nós vamos ler, para que os irmãos entendam que há eventos específicos na grande tribulação, expressões diferentes se relacionando à mesma questão. Mas estão lembrando sobre o que estamos tratando hoje, irmãos? Estamos tratando que o Senhor vai livrar a sua igreja, que o Senhor é tão misericordioso que vai dar oportunidade de salvação àqueles que estiverem vivendo um período único, um período de destruição sem precedentes. Agora nós vamos adiante para responder a seguinte pergunta: como sobreviver à grande
tribulação? Porque essa é a questão mais prática do nosso anseio como cristãos. Mas vamos ler o texto bíblico, pois esses textos são a base da nossa mensagem hoje, que é Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22, e Apocalipse capítulo 7, verso de número 14. Mateus 24 diz assim: porquanto haverá nesta época grande tribulação, como jamais, preste atenção, irmãos, no versículo bíblico, e vamos aqui usar a maior regra hermenêutica, que todos nós estamos aprendendo no Café com Bíblia, no domingo hoje pela manhã que iniciou, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, que não importa se é Apocalipse ou se é o livro mais difícil da Bíblia, como alguns dizem, porque eles complicam, as pessoas complicam algo que é um pouco difícil, sim, mas que não é um bicho de 7 cabeças. Olha o que a palavra está dizendo: porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. E Apocalipse capítulo 7, verso 14 diz: e eu lhe respondi: ó Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes. Olha essa expressão, irmãos, preste bastante atenção. E lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui em Apocalipse capítulo 7, para que os irmãos entenderem, porque a gente leu um versículo fragmentado, e eu lhe respondi, é porque João estava tendo uma visão, e diante dessa visão apareceu uma inumerável multidão. Uma multidão que diz a palavra que não podia se contar. E o ancião tomou a palavra e disse: de onde vêm esses que estão vestidos de branco? De onde eles vêm? Quem eles são e de onde eles vêm? Aí João responde: eu não sei. Como nós vemos aqui, ó, meu Senhor, tu sabes. Aí o ancião, ele toma a palavra e ele diz: estes são os que vieram da onde, irmãos? Da grande tribulação. E estava chegando aonde? Aonde João contemplou essa grande multidão chegando? Nos céus, na glória diante de Deus, diante do trono. Diz a palavra que estavam todos vestidos de branco. Diz a palavra que todos eles tinham palmas em suas mãos e eles balançavam, que é um sinal de adoração, é um sinal de aclamação ao rei, é um sinal de reverência e reconhecimento de quem é o rei. E eles chegavam na presença de Deus, e eles vieram da grande tribulação. E eu, irmãos, fico a imaginar que isso é uma verdade tremenda. Sabe por quê? Olhe para a cristandade hoje. Olhe para muitos que até conhecem a palavra, até conhecem a vontade do Senhor Jesus, sabem qual é a expectativa de Deus, mas não busca e não se lança a um compromisso de estilo de vida sério, definido, não toma uma postura, anda na presença do Senhor com uma indefinição, à distância, anda, conhece, até professa, só que é um cristão, como a gente chama, 007, aquele cristão que não proclama mesmo, que não fala a palavra, não condena o pecado e ama o pecador.
Mas um cristão que anda de mãos dadas com o mundo e acha que anda de mão dada com o mundo e de mão dada com Deus, porque a palavra declara que aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porque o Senhor, irmãos, deixou uma sã doutrina, um ensinamento puro, um ensinamento sério a ser seguido, não uma opção. Ele deixou uma ordem: aquele que não carregar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Aquele que não renunciar, aquele que não mudar seu estilo de vida, não tem como ser meu discípulo. Aquele que não for como uma criança nunca vai entrar no reino dos céus. Aquele cuja justiça não exceder a dos escribas e fariseus jamais entrará no reino dos céus. Ensinamentos tão fortes, hoje está virando água com açúcar, para falar de sentimentos banais, para dizer: olha, você não se preocupe não, você vai conseguir, você vai conquistar, você vai vencer. Substituindo a palavra da cruz, que é: suporta, enfrenta, seja verdadeiro, paga o preço, ainda que seja injustiçado, sangra, mas dá glória a Deus. Arrependa-se, mude as palavras, os pensamentos, o estilo de vida, abandone o pecado, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Há uma mudança, há um evangelho que agrada ao ego, que agrada o que as pessoas acham que é certo, o Deus que elas formam em sua mente, o Deus cujas as exigências vai depender de como eu acho que Deus aceita. Deus quer o meu coração, Deus não quer a minha alma, Deus quer a minha alma, meu coração, mas não quer a minha aparência. Deus não quer o meu corpo, Deus não quer minhas atitudes, Deus me quer lá dentro. Deus quer um cristão oculto, escondido lá no estômago, não sei aonde. Quando a palavra diz que o Senhor está a ponto de vomitar uma prática, um estilo de vida, sem uma definição, sem uma postura. Hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero Jesus. Hoje eu estou adorando a Deus levantando a mão, e no outro dia eu estou profanando. Hoje eu estou louvando ao Senhor com a minha boca, abençoando, glorificando, e depois estou amaldiçoando. Evangelho, a cada dia temos que ser mais parecido com Cristo. A cada dia revelar mais a natureza do reino de Deus. Porque o processo contrário é uma das evidências mais gigantescas que muitos vão ficar. Mas uma coisa é certa: multidões se converterão, multidões se renderão. E a palavra de Deus é quem nos responde como sobreviver à grande tribulação. Vamos para o primeiro ponto de como sobreviver à grande tribulação. Primeira coisa, atendendo ao chamado de Jesus. Quer sobreviver à grande tribulação? Não espera ela. Quer sobreviver à grande tribulação, irmão? Nem cogita deixar que chegue esse período, deixar que chegue essa realidade. Não descanse, porque eu tenho uma informação nesta noite, eu tenho uma revelação do dia a dia para você nesta noite, eu tenho um comunicado extremamente importante. Cuidado em descansar em meras teorias, cuidado em repousar no que você acha ou aprendeu. Então eu vou me esforçar, agora eu vou me esforçar. Se esforce mesmo, converta-se mesmo, mude mesmo, glorifique a Deus mesmo. Sabe por quê? Porque a grande tribulação não é uma brincadeira. E a grande tribulação chega no momento que você está dando seus últimos suspiros também. No momento que já está acabando, você não sabe o que vai ser depois desse culto. Você não sabe como é que vai ser o amanhã. Se você amanhã fecha teus olhos nessa terra, meu querido, não esteja nem mais preocupado com grande tribulação, porque a tua já chegou. Teu dia chegou. Para o mundo dos mortos, para onde vais, não tem ciência, não tem escolha. A consciência está plena.
Você sabe o que fez, o que deixou de fazer. Como aquele homem rico que foi conduzido ao Hades. E no Hades ele disse: Pai Abraão, permita que Lázaro lance um pouquinho, molhe o dedo numa gota e jogue aqui, porque eu estou em chamas. Eu estou em trevas, queimando. Tem gente que diz: para que saber disso, né? Grande tribulação, eu preciso conhecer a verdade. Bem-aventurado é aquele que não espera a grande tribulação para viver fiel ao Senhor hoje. É aquele que não espera a grande tribulação, ou que não espera arrebatamento, mas a cada dia está preocupado em revelar Jesus Cristo. Bem-aventurado é aquele que não cruza seus braços dizendo: graças a Deus, eu sou um dos que vou no arrebatamento. De uma forma descansada, de uma forma neutra, sem uma operação efetiva na presença do Senhor. Muitos serão surpreendidos, estarão dois na mesma cama, um vai e outro fica. A palavra é muito clara, não é por grau de afinidade, a proximidade, não é por grau de capacidade, conhecimento, não é por influência, é por testemunho. E o que mais falta no evangelho nos nossos dias, o que mais falta na nossa geração? Pregação? Não. Mensagens? Não. Discurso bonito? Não. Falta testemunho. Isso falta. Pessoas que por motivações alheias vêm para a presença do Senhor, vêm para a igreja quando convém vir, quando é satisfatório, quando precisa de algo. Vou receber uma oração, estou precisando. Olha o crivo, estou precisando. Ninguém serve a Deus e ama um pai só porque precisa. Se ama um pai por quem ele é. Se ama o pai por uma comunicação da mesma natureza. Não por um interesse do agora estou precisando. Por isso, aquele que quer ser salvo da grande tribulação, atenda ao chamado de Jesus, como Jesus chamou, como Jesus ordenou. A salvação é pela graça, mediante a fé. E na grande tribulação resultará na morte imediata. Muitas pessoas dizem: na grande tribulação vai ser outro critério de salvação. Não, é o mesmo, pura ignorância, puro espírito de deboche. Não existe outro caminho, o mesmo caminho é Jesus. Entretanto, acontecerá um fenômeno poderoso na grande tribulação. O Espírito será removido das pessoas. O Espírito Santo não vai mais habitar em nós, como habita hoje. A igreja não estará mais presente na grande tribulação, ela estará junto, nas bodas do Cordeiro. Isso aí, quem estiver acompanhando o Café com Bíblia vai aprender. A igreja não está aqui mais não. Ela está lá, sentada nas bodas do Cordeiro. Ela está na presença, está lá se banqueteando junto com Jesus Cristo. Mas aqueles que estão aqui, apesar de não haver o Espírito Santo como Ele está hoje, 24 horas operando em nós, 24 horas nos chamando, mas quanto mais temos, mais desprezamos. A maior verdade popular é que só damos valor quando perdemos. E isso a palavra deixa claro, que na grande tribulação, nunca foi tão maravilhoso e valioso sentir essa unção maravilhosa que a gente acabou de sentir. Sentir Ele se movimentando, você levantar a tua mão e conseguir sentir a atmosfera, na sensibilidade do Espírito. Você sente a presença, você sente mudança de temperatura, você sente o aquecimento da glória. Isso na grande tribulação não vai ter. Mas assim como no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele operava, ele ainda operava.
O Espírito Santo será removido no sentido de não estar mais presente como está hoje. Entretanto, como no Antigo Testamento, ele vai operar. Por quê, irmãos? Quem é responsável para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Se não houvesse uma ação dele, não haveria nenhuma conversão, mas a palavra deixa claro categoricamente que da grande tribulação, sim, terá pessoas salvas. Agora os irmãos prestaram bastante atenção no versículo que nós já lemos, que diz no finalzinho assim: e lavaram as suas vestes e a alvejaram no sangue do Cordeiro. O que fizeram na grande tribulação os cristãos? Lavaram suas vestes. Essa expressão lavar significa arrependimento. Se arrependeram, mas não fizeram isso. Alvejaram, tornaram suas vestes brancas. Aonde é que eles tornaram? No sangue do Cordeiro. Por que tornaram no sangue do Cordeiro? Veja em Apocalipse 12, que está aí para os irmãos verem, versículo 11, quando diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os irmãos estão vendo? Em face da morte, não amaram a própria vida. É essa conversão que ainda é pela fé, que ainda é pelo testemunho, mas é diferente de hoje. Desde que você conheceu a Jesus, quantos cair, levantar, quanto se afastar e se arrepender já aconteceu? Vários. E louvado seja Deus pela sua graça e misericórdia, porque Ele não nos lança fora. Mas na grande tribulação vai ser rápido, irmãos. A pessoa vai se conscientizar quando vê que a igreja não está mais presente na terra. Senhor, o que fiz? Senhor, o que eu deixei de fazer? Vai despertar, a grande multidão vai despertar e vai testemunhar. E diante da zombaria vai falar: eles estavam certos, não riam, porque eles estavam certos. Quando minha mãe estava pregando, quando meu irmão estava pregando, quando estavam todo dia anunciando, eles estavam certos. Não riem, porque agora eu me calei enquanto eu podia falar, mas agora eu estou vendo, eu fiquei para trás. Eu não preciso esperar isso. Eu não preciso, eu tenho que viver hoje. Porque nós não temos garantia nenhuma de salvação se não for a graça, a fé de viver em Cristo. A gente nele e ele em nós. Permanecer. Porque a segunda verdade que está aí diante dos irmãos: para vencermos a grande tribulação, devemos permanecer em Cristo, sem negá-lo. E esse sem negá-lo é uma característica muito forte. Claro que nós não podemos negar em período nenhum. Hoje não podemos negar a Jesus. Cristãos que estão sendo perseguidos e decapitados em outras nações, eles não negam o Senhor Jesus Cristo e pagam com a própria vida. Só que na grande tribulação, a perseguição é imediata, a morte é imediata. É uma fúria, é todos buscando encontrar o primeiro cristão, o primeiro que confessa a Jesus, o primeiro que diz eu creio, para ser morto e ser conduzido a negar o nome do Senhor Jesus. E neste momento de grande tribulação, aonde precisa permanecer fiel, aonde não pode negar o nome do Senhor Jesus, há a característica sobre essa aprovação do permanecer na fé, dar testemunho e pagar com a própria vida. Primeiro, aqui na letrinha A, haverá purificação pessoal. Passagens como Apocalipse 7, 9, 14 e 14, 4 mostram claramente que o indivíduo salvo é aceito por Deus. Em nenhuma outra base o indivíduo poderia estar diante do trono de Deus. Aqui haverá bênçãos milenares, como diz Apocalipse 7, 15, 17 e 20, do 1 ao 6. Deixam claro que a salvação oferecida durante esse período encontrará seu cumprimento na terra milenar.
que isso vai acontecer depois da grande tribulação, quando Jesus voltar, a segunda vinda do Senhor Jesus. Haverá salvação nacional, a preparação de tal nação resultará na salvação da nação no segundo advento, como prometido em Romanos 11:27, a promessa nacional podem ser cumpridas porque Deus, pelo Espírito Santo, redimiu o remanescente em Israel, o qual por meio do qual as alianças podem ser cumpridas. Isso aqui são os 144 mil judeus que serão salvos, ok? Aqueles que ficarem vão ter a oportunidade de salvação, sim, e há uma promessa específica para um grupo que será salvo, que são os 144 mil, que são judeus, literalmente são judeus. É uma promessa direcionada para ele, tão literal, que na promessa em Apocalipse você vai ver a contagem dos judeus. 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. É muito específico a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, pelo nosso comodismo em nossa geração, por uma coisa tão aceita, um evangelho tão, de uma aparência tão similar ao mundo, que se comunica tanto com o mundo, nós achamos que é impossível negar a Jesus. Mas eu sempre lembro de um episódio na minha vida, quando eu ainda fazia parte do sistema denominacional, Jesus disse para mim: se você não sair, os irmãos não imaginam os prantos com que eu tive que comunicar essa revelação de Deus na minha vida para a diretoria da onde eu estava, a diretoria da igreja. Quem estava na época lembra que eu estava aos prantos, porque foi um choque existencial, mas eu escutei com todas as letras. Deus disse para mim: se você não sair da denominação, você estará negando o meu nome. Não estou falando que isso é para todo mundo. Eu estou dizendo que na minha realidade, eu ouvi do meu Deus, eu ouvi e eu creio a revelação de Jesus me dizendo: se você não sair, o meu nome está sendo negado. Irmãos, a gente não só nega o nome de Jesus dizendo não. Eu nego o nome de Jesus, não. Às vezes a gente está falando muito o nome de Jesus. A gente pega a Bíblia, sacode para lá e para cá, para todo lugar, tirando poeira de todo lugar no nome de Jesus. Prega, sobe no púlpito falando o nome de Jesus. Mas nega Jesus na sutileza. Nega Jesus naquele momento onde... E você quem é? Ah, eu sou fulano de tal. Tem algo diferente em você? Não, não é nada não. Não tem nada diferente de mim, não. Porque o ímpio percebe que você tem luz. O ímpio percebe que você tem um brilho. O ímpio chega perto, ele sente algo diferente em você. E quando você fica calado, porque ali você almeja algo. Porque ali você almeja o teu pecado. E ali te condiz não falar de Jesus. Não se identificar como cristão, porque vai te atrapalhar. Falar a tua identidade e cidadania dos céus vai atrapalhar o processo do teu pecado. E se cala. Isso também é uma forma de negarmos o nome do Senhor Jesus. Mas parece muito comum para um evangelicalismo que está acostumado com o ambiente do pecado. Para um evangelicalismo que está acostumado com o mundanismo dentro da igreja. Desobedecer, não seguir as instruções de Deus. Eu digo, Deus não brinca, o Espírito Santo não briga. Quando Ele manda, faça do jeito que Ele mandou. Não gostando, te ridicularizando, faça do jeito que Ele mandou. Eu fiz do jeito que Ele mandou, custou muito. Custou um choque existencial. Custou todos os meus sonhos projetados. Custou todas as minhas amizades de influência. Custou tudo. Mas eu consegui um amigo que é maior que todos.
Eu consegui uma influência que não é todos que têm. Vem dos céus. É o próprio Deus. Quando você prioriza Ele, quando você escuta Ele, e Ele vê que você realmente está disposto a pagar o preço, como Abraão ia sacrificar o próprio filho, quando o anjo disse, pare, eu já vi que você tem temor a Deus. Irmãos, nós somos provados. Mas será que temos temor a Deus? Será que caminhamos com o Senhor por qual motivo? O que me motiva? O que me motiva a pisar em Jucá, aquela terra distante, para pregar? O que me motiva a levantar uma igreja no meio do nada? O que me motiva? Ficar rico? Ser um pastor ladrão? O que me motiva no meio de um tambor, no meio de um cuité que eu não queria nem pisar meus pés, construir uma igreja? O que me motiva a isso? O que me motiva a estar no meio de Mangabeira, construindo uma estrutura, aonde é um bairro extremamente... Um pastor que quer roubar? Um pastor que só visa dinheiro? Eu não abandonei tudo para trocar o que foi conquistado pelo que eu aprendi que não tem valor nenhum. Eu abandonei tudo. Não foi para catar migalhas que esse mundo tem a oferecer. Eu abandonei tudo para comprar a pérola de grande valor. Eu abandonei tudo para comprar o terreno cujo tesouro está escondido. A propriedade do reino de Deus que vem através do selo do Espírito Santo da fé em Jesus Cristo. E as pessoas brincam de pecadinho. As pessoas brincam, oh, nessa semana eu estou em pecado, não vou pregar não. Semana estou em pecado, não sei o que. Eu aprendi que isso não existe. Eu não vou orar, estou em pecado. Eu não vou subir no altar que eu estou em pecado. Se está em pecado, você não conhece a Jesus. Porque basta você fechar teus olhos, se arrepender. Só em falar estou em pecado, você ali já pode falar, Jesus, me perdoa. Mas se você fica, estou em pecado e está aproveitando o ambiente do pecado, estou em pecado e está se acomodando no pecado, é morte. Morte espiritual. Temos que permanecer em Jesus sem negar o nome dele. E não negar a Jesus é você lavar o seu rosto e falar, Jesus, tua glória está refletida aqui, não tem como fugir não. Não tem como fugir não. Eu sou teu, tu és meu, tu és surdo. Eu falo, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho, ele faz milagre mesmo, ele cura mesmo, ele liberta mesmo. Demônio existe, quem não crê, problema de quem não crê. Quem está mudando a interpretação das escrituras por causa da sua incredulidade, porque não deixa Jesus viver no seu viver, é problema de quem está fazendo isso. Porque é melhor falar que isso não existe mais, que não é desse jeito, porque não me compromete. Porque se eu digo, a cura do Espírito se manifesta e tem que estar se manifestando na igreja, eu me comprometo a ter que acontecer. Porque se não acontecer, alguma coisa está errada. Está errada. Se o demônio brinca, como aonde eu estava, quando eu estava no período, quando eu estava dentro de um sistema denominacional, e tendo o que acontecia, eu via demônios pulando em cima das pessoas, todo mundo louvando a Deus e os demônios pulando. Quando eu falava era ridicularizado, era deboche, era a liderança me chamando para trás da igreja para falar por que está pregando isso. Estamos cansados, queremos uma mensagem que nos traga ânimo, não queremos mensagem de exortação. E eu chorava, porque os demônios tinham total liberdade no meio da adoração. Eu digo, demônios entram aqui? Entram. Eles tentam se movimentar? Tentam. Mas nenhum permanece até o fim do culto. Nenhum. Porque a glória de Deus está presente. Irmãos, não deixe com que a aparência desse mundo, com que aquilo que é um discurso tão
parecido com a verdade, tão parecido, te seduza, porque é atraente, porque é confortável. Cuidado. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Para que ir pregar numa viração? Quando eu vou, eu fico maravilhado com a criação de Deus, mas ao mesmo tempo eu penso, Senhor, aqui é onde o vento dá curva. Que lugar é esse? Parece aquele negócio de faroeste, aqueles filmes isolados, e você fica assim, o que nos faz ir naquele lugar? O que me motiva? Brincar? Pecadinho, pecadão? Minha vontade sendo feita? Não. Jesus. Jesus. E o que nos conduz à última verdade dessa noite para sermos livres, para vencermos a grande tribulação, trocar o sistema pelo reino. Na minha vida, foi de uma forma específica, um sistema religioso. O que mais Jesus confrontou no seu período? Religiosidade. Não foi os ímpios. Pelo contrário, de um centurião romano, houve uma expressão de fé que em Israel, Jesus disse, nunca vi fé parecida. Mas os religiosos, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. É aqueles não receberam porque estavam cegos e não davam ouvido às profecias que tão claramente descrevia quem ele era. Quando ele leu declaradamente Isaías e diz, hoje essa palavra se cumpre em mim. Literalmente, o servo sofredor, aquele que não tinha aparência nem formosura, nada que agradasse aos homens. Ele diz, essa palavra se cumpre em mim. Eu sou o servo sofredor. Eu sou aquele que vai curar as feridas através das minhas dores. Só que eles tinham suas formas de imaginar Deus. Eles tinham suas formas de esperar Deus. E as suas formas de interpretar. O que muitos pensam que é uma brincadeirinha de teoria. A tua forma de interpretar as Escrituras vai determinar a tua aceitação para o cumprimento delas. Se Jesus viesse, vamos esquecer por alguns momentos que existe o livro de Apocalipse. Como se estivéssemos vivendo ainda, esperando a primeira vinda dele, e agora fosse a primeira, e ele chegou agora, no meio da nossa sociedade. Imagine se naquela época, ali no primeiro século, olha como eles reagiram à presença de Jesus. Olha como eles agrediram a Jesus com palavras. É um demônio, endemoniado. Isso é um endemoniado, é um louco. É o espírito de Beelzebu que está nele. Isso é príncipe dos demônios. Imagine esse nível de ataque. Imagine hoje, na nossa sociedade, fragmentada com um separacionismo terrível no meio do povo de Deus. Aonde todos são melhores que todos porque sabem tudo. E não tem humildade de reconhecer que independente do quanto tem conhecimento, nós somos medidos na mesma estatura, Cristo Jesus. E não importa quanto conhecimento eu tenho, eu preciso fazer do meu irmão maior, porque Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se, se tornando servo. O apóstolo Paulo, um dos homens mais capacitados da sua época, disse, considero tudo como esterco para ganhar a Cristo, para conquistar, para correr para o alvo, como aqueles que nessa terra correm para um prêmio, para um troféu perecível, para uma coroa corruptível. Eu corro para o alvo, para um prêmio eterno, a coroa da glória, Cristo Jesus.
Só que estamos, irmãos, dormindo. Estamos. Estamos preocupados com tantas coisas pequenas, que se contemplarmos a verdade de Deus, nós vamos ver o quão sublime é ser preenchido por uma esperança tão poderosa, que como Estevão diante do apedrejamento, tão cheio de Deus, olhava literalmente para os céus. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à direita de Deus, sorrindo, pois a palavra diz que o seu rosto era como de um anjo, sendo apedrejado. Esse homem estava em que dimensão, irmãos? Esse homem, a sua mente, a sua alma, a sua fé, a sua convicção estava tão transladado na dimensão da promessa de Deus. Ele sabia tanto o lugar que ele pertencia, que no momento do apedrejamento o Senhor permitiu que ele visse os céus abertos. Estou aqui, filho. Você vai ser recebido aqui. Você vai entrar aqui. A dor da morte, a dor das pedras se tornou muito pequeno. Hoje nós vivemos pelas pedras. Quando não lançamos as pedras, vivemos fugindo das pedras. Não tenha medo, cristão, de ser apedrejado. Não tenha medo de ser ridicularizado. Não tenha medo de te apontarem. Tenha convicção de responder com fé, com convicção, a razão da tua fé e esperança em Deus. Esteja respaldado no que você crê. Eu creio porque a minha tia creu, porque a minha família creu, porque todo mundo creu assim. Eu faço porque todo mundo fez. Não! Eu creio porque Deus falou comigo nessa palavra. Eu creio porque Ele se revelou nessa palavra. E quando eu acreditei nessa palavra, descrendo do que a tradição me disse, do que a cultura me disse, essa palavra me revelou Cristo. Essa palavra me revelou o reino. Essa palavra me fez fazer o coxo andar. Essa palavra me fez fazer o cego ver. E eu declaro como aquele cego, quando estava sendo abordado, porque voltou a enxergar, era sábado, queriam encontrar Jesus. Quem foi que te curou? Ele falou: sabe de uma coisa, eu não sei de nada, eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Eu não estou falando de teorias, eu não estou falando de uma expectativa escatológica qualquer, eu estou falando na firmeza daquele que faz o cego ver, pelo nome de Jesus. Isso ninguém me tira. Sabe por quê? Porque eu abandonei tudo deste mundo por isso. Pelo poder não. Pela realidade do Evangelho, pela realidade prometida por Jesus, que se crermos faremos as mesmas obras. Mas há um preço a ser pago, há uma renúncia. Temos que trocar o sistema que o mundo está entrando da porta larga pelo reino de Deus. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é o reino milenar. Haverá sim um arrebatamento. A igreja não estará aqui na grande tribulação, mas aqueles que se converterem, sim, morrerão, serão perseguidos, imediatamente decapitados, vão ser mutilados. Vai ser a pior coisa que você já viu nessa terra, posso imaginar. Mas ressuscitarão e reinarão de 1000 anos nessa terra com Jesus e governarão as nações. É a promessa de Deus. Teu sofrimento não é de graça, tua dor não é de graça. Os irmãos prestaram atenção nas mais diferentes expressões: Sofonias, o dia da ira; Jeremias, o tempo da angústia de Jacó, o grande dia; Lucas capítulo 3, aí o dia
a ira vindoura. Tessalonicenses, a ira futura. Isaías capítulo 38, 34. O dia da vingança do nosso Deus. Quando a palavra diz, a Deus pertence a vingança. Irmãos, como um cordeiro nós vamos sim, como Jesus foi. Aleluia. Mas ele não é mais esse cordeirinho não, irmãos. Estamos tão aquém da realidade presente. Não estou falando só do futuro, estou falando do presente, do hoje. Estamos tão aquém de quem é Jesus, que achamos que ele ainda é o cordeirinho. Que achamos que ele é ainda um ursinho de pelúcia, que fazem dele o que querem, que rasgam as suas vestes. Não, querido. Ele foi esse. Ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Ele foi assunto aos céus como um leão. Ele intercede como um advogado, porque ele é puro amor e misericórdia. Mas quando ele voltar, diz a palavra de Deus, que haverá na boda do cordeiro, nas bodas do cordeiro, que durarão as bodas do cordeiro 7 anos, que é o período que vai durar a grande tribulação. No final dos 7 anos, lá aonde a igreja está com Cristo, arrebatada, ela vai descer com ele, mas antes de descer, a palavra diz que vai ter a ceia do cordeiro. Ele vai fazer a ceia. Aleluia, porque quando ele estava aqui na terra, ele olhou para os discípulos e disse: essa é a última vez que estou ceando com vocês. A próxima vez será no meu reino. Vai dizer que isso é figurado para eles. Vai dizer que isso é figurado para aqueles que viram Cristo transfigurado sobre o monte, que viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Vai dizer que é figurado para eles, vai dizer que isso dali é uma figura de linguagem, vai dizer. Querido, a igreja vai se assentar para cear, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém abrir a porta para Jesus, vai se encontrar numa realidade. Vai sentar-se com ele, vai cear um banquete ali com ele. Um banquete não é um banquete qualquer não, é o banquete. É um banquete de celebração, é uma ceia que comunica. Vamos lá, igreja preparada? Vamos descer agora. E vamos descer para botar esse anticristo no lugar dele, para colocar Satanás. Não, Satanás é um pouquinho mais à frente, mas primeiro é o anticristo. Primeiro é o anticristo, primeiro é o falso profeta. A guerra contra Israel, vamos acabar, vamos mostrar aqui com uma palavra, vamos fazer aqui o negócio acontecer, e a igreja desce. Os que foram mortos na grande tribulação, ressuscitam, para reinar com Cristo durante 1000 anos, e isso Satanás, agora já entrei até no ponto que não era para eu ter entrado, Satanás preso, lembrando que ele será solto para algo chamado Armagedon, aonde ele vai ser completamente envergonhado. Tá? Lembra do que popularmente a gente expressa tanto? O diabo se levanta para... ele só vai ser solto para a derrota dele, só para ele realmente ver que ele não é nada diante de Jesus Cristo, que já venceu. Amém? Glória a Deus. E eu deixo mais um kit de sobrevivência para que os irmãos estejam se preparando. A primeira dica é: faça uma reserva para imprevistos. Falei na outra sobre economia, economizar. Aqui é uma coisa específica: tenha uma reserva. Não importa o nível dessa reserva, mas que seja preparado para imprevistos. Não admita a sua vida
vida ser uma vida de imprevisto. Ser uma vida que todo dia tem alguma coisa, todo mês tem alguma coisa, que fora do teu orçamento e planejamento destrói tudo que você planejou. Isso é coisa do maligno, do devorador. Tem que ajustar alguma coisa na tua vida. É necessário libertação. Porque a menor que seja, faça uma reserva. Porque imprevistos são reais. Nós estamos falando sobre grande tribulação. Não estamos na grande tribulação, mas todos os dias somos atribulados. Segundo, monte um vestuário tático para fuga e camuflagem. Tenha peças táticas. Vá aos poucos. Ah, mas isso daqui, pastor, uma fuga. O senhor está falando de uma coisa muito distante. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre algo que eu mesmo já faço. Quando eu falo sobre roupa tática, quando eu falo sobre fuga, quando eu falo sobre camuflagem, é, por exemplo, irmãos, quando eu fui a última vez para Natal, antes de eu chegar, pela manhã, teve um arrastão. Teve um arrastão lá em Mangabeira. E eu cheguei praticamente em seguida. Quando eu falo roupa tática, são roupas, são peças que não são caras, mas que são peças que você pode usar por debaixo da sua camisa, são peças que você pode usar debaixo da sua calça, para guardar um dinheiro se você for no banco, por exemplo, porque pequenas atitudes podem te livrar de um prejuízo muito grande. São atitudes que eu já tomo, porque os irmãos já sabem, porque por tanto que eu já passei e passamos como ministério, que a gente já tem que se programar para a realidade que nós estamos vivendo de, infelizmente, uma instabilidade social e uma bagunça, uma baderna social muito grande, é uma insegurança. E ninguém hoje vai esperar por polícia ser a nossa segurança, alguém te fazer segurança para você, que a grande verdade é que não é assim. Geralmente só chega quando tudo já acabou. Entendeu? Então nós precisamos, não estou falando que ninguém aqui vai atacar ninguém, não estou falando que você vai andar preparado para atacar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de como se sair, né, com menos danos possíveis de certas situações. Como, por exemplo, existem camisas que dificultam, por exemplo, o corte de uma faca. Existem calças que praticamente não permite uma faca penetrar. Claro que vai machucar, claro que superficialmente pode provocar algum dano, mas nada comparado o que uma roupa tradicional poderia ocasionar. Isso com um planejamento, com pesquisa, os irmãos um dia podem fazer e se planejando, porque a gente compra tanta besteira, não é? Às vezes compramos coisas que não são prioridade e podem ser a longo prazo ou a médio prazo substituído por uma coisa de relevância maior. E o terceiro, para nós que conhecemos o seu uso, fundamental, o óleo da unção. Porque no kit de sobrevivência, que tem 6 pilares, um deles é saúde. E para nós que temos fé e sabemos o que promove o óleo ungido, os irmãos que não são, literal, vou usar essa expressão, irmão, mas eu não gosto não, tá? Os irmãos que não são bestas, eu usei essa expressão pelo contexto apocalíptico que estão sobre a besta, né? Os irmãos que não são bestas, nem marcados pela marca da besta, vão estar estrategicamente com óleo. Por quê? Quantas vezes está sentindo uma dor de cabeça, um incômodo? Todos aqui que já usaram o óleo da unção sabem o que imediatamente aquelas setas malignas são anuladas. E a nossa luta ou resistência não é só no campo humano, é principalmente no campo espiritual. E não é só para nós, é também para ajudarmos outras pessoas. Que com o óleo ungido a gente pode também neutralizar um ataque espiritual sobre a vida de uma pessoa, ou, no mínimo, aliviá-la de um momento de dor. Amém, irmãos? Então vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desperta, porque o Senhor incendeia a nossa alma com a tua glória, com desejo, Senhor, sublime, de alegrar o teu coração, de olhar, Senhor, as tuas promessas e saber que elas são reais
para nós que cremos e nos submetemos à tua palavra. Glória damos a ti, Senhor. Usa-nos como instrumento para, ó Deus, cumprirmos a missão nessa terra, de pregar o evangelho. Não, Senhor, apenas de lançar a palavra, não, mas de ensinar todas as coisas que o Senhor nos orientou. E ensinar é um processo, Senhor, requer muita dedicação. Por isso, ajuda-nos, Espírito Santo, e enquanto anunciamos e pregamos o evangelho, que a tua mão manifeste os sinais do reino, o poder para curar, para libertar, para fazer o milagre acontecer. Em nome de Jesus, amém.